Quando usamos os testes na plataforma Moodle, podemos editar o teste com vários tipos de questões, nomeadamente as questões de escolha múltipla, verdadeiro ou falso, correspondência, de desenvolvimento. Mas existem outras questões também interessantes que podemos utilizar no teste, nomeadamente as que aqui estão assinaladas como sejam selecionar palavras em falta num texto, arrastar e largar, por isso palavras em falta no texto, respostas embebidas, incorporadas de vários tipos de questões numa única pergunta e também o arrastar e largar numa imagem. Neste vídeo vou, por isso, dar o exemplo de selecionar palavras em falta num determinado texto, como o que aqui está indicado. Tenho um texto, neste texto faltam cerca de 7 ou 8 palavras que correspondem, por isso, a esses espaços em branco, a esses grupos que aí estão com brancos e com a palavra escolha, isto é, para o estudante escolher as hipóteses de resposta, ou a hipótese de várias alternativas. Neste exemplo, por isso, em termos de procedimento dos estudantes, eles clicavam numa das caixas e aparecia 2 ou 3 hipóteses de resposta. Está aí, num dos casos, assinalado, por isso, 2 hipóteses de resposta. Na segunda linha, os esporos masculinos são designados micróspos ou megáspos e o estudante selecionava uma destas hipóteses. Aqui temos, por isso, esse texto já com as respostas corretas que os estudantes deveriam ter selecionado. Admite também, este tipo de questões admite também colocarmos imagens, não é? Como este exemplo que aqui apresento. Por isso tenho um conjunto de imagens, neste caso é um diapositivo que, em formato JPEG que construí no PowerPoint, que guardo num determinado ficheiro e sempre que necessito vou buscar estas imagens. E elaboro um texto relacionado com, neste caso, as plantas que constam nessa imagem. Este tipo de questão só admite 8 espaços, 8 grupos por preencher. E em cada grupo, em cada espaço, nós podemos, por isso, pôr diversas hipóteses de resposta. Este mesmo exemplo temos na primeira frase, por isso, um espaço por preencher e havia 3 hipóteses de resposta, só uma delas estava correta. Nesta outra é referente à segunda linha e o estudante tinha, são espécies, aqui há 3 hipóteses também, selecionava uma delas e, à semelhança da questão anterior, temos também aqui a resposta com as hipóteses, a questão com as hipóteses corretas. Como é que, no meu caso, eu vou construir esta pergunta, esta questão? Por isso, vou ao ativar modo de edição, no ativar modo de edição ao teste ou no próprio teste, por isso vou construir a pergunta, ou então vou à base de dados e na base de dados, numa determinada categoria, vou adicionar este tipo de questão. Aparece-nos então depois esta imagem no ecrã do computador, em que está a categoria em que vou guardar esta questão, o nome que atribuo à pergunta e depois o texto da pergunta, uma caixa onde vou pôr imagens, vou pôr gráficos e vou pôr, por isso, o texto correspondente. Normalmente, como já referi, as imagens guardo-as num ficheiro em formato JPEG, não é? Essas imagens em formato JPEG, e o texto, uma vez que, no meu caso, no âmbito das disciplinas,
esse texto relaciona vários temas da matéria. Eu elaboro o texto num documento Word e depois exporto para esta caixa correspondente ao texto da pergunta. Neste exemplo que aqui está, há 8 espaços por preencher. Por isso, há 8 grupos por preencher. E cada espaço tem que ser configurado da seguinte forma. Primeiro, 2 parênteses retos, depois um número correspondente à sequência do espaço no texto e depois fechar com 2 parênteses retos. Se tivermos sempre dúvidas, podemos ir ao ponto de interrogação, editar a pergunta do tipo selecionar a palavra em falta e está uma explicação como construir, como elaborar este tipo de pergunta. Depois de ter colocado o texto na caixa anterior, aparecem-nos as opções. E as opções correspondem a quê? No meu caso, começo sempre por preencher as primeiras opções com as hipóteses, por isso que estão corretas. E cada espaço só tem uma hipótese correta, por isso a opção 1 corresponde, em termos de resposta, à hipótese correta do grupo 1, a opção 2, a resposta correta relativa ao grupo 2, a opção 3, a resposta correta relativa ao grupo 3 e assim sucessivamente, neste caso até ao grupo 8, com a resposta correspondente, a hipótese correta correspondente. A seguir à opção 8, surge-nos, por isso, a opção 9. A partir daqui, eu vou colocar as hipóteses incorretas. E é aqui que vou definir o número de hipóteses, de alternativas de resposta. Já vimos que as primeiras opções correspondem, por isso, às hipóteses corretas. A partir da opção 9, inclusive, são as hipóteses incorretas que surgem, por isso, juntamente com a hipótese correta, quando o estudante clica em cada um daqueles espaços. Neste caso, para o grupo 1, eu dou 3 hipóteses de resposta. A correta já está assinalada na opção 1 e as incorretas estão assinaladas na opção 9 e 10, porque dou 2 hipóteses incorretas. Construo esse espaço com 2 hipóteses incorretas, assim como o espaço 2. Por isso temos que ter o cuidado de depois, em cada um dos grupos, não é, como está aí indicado, colocar o número correspondente ao grupo, ao espaço. Neste caso, como havia 8 espaços, eu dou, por isso, 8 opções corretas, 8 hipóteses corretas e dou depois cerca de 11 incorretas, não é? Associado cada uma dessas hipóteses ao respectivo grupo. Finalmente, vem o feedback. Em termos do feedback, se é uma avaliação formativa, se é no âmbito de um trabalho tutorial, pois poderá haver feedback, como aí está indicado. Nunca atribuo o fator de penalização, por isso nas múltiplas tentativas o fator de penalização seleciono 0 e no caso de uma avaliação sumativa, pois não preencho, não dou informação, não atribuo um fator também de penalização. E finalmente guardar as alterações. Temos então depois na base de dados das questões e nas respectivas categorias ou as questões de selecionar palavra em falta e clicando na lupa podemos visualizar a questão e neste caso com as respostas, as hipóteses e as respostas corretas. Ok, obrigado.